Boa tarde com Jesus, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja no meio de vós, né? Que Jesus abençoe a tua casa, abençoe os teus celeiros, abençoe a tua vida, amém? Vamos compartilhar um texto aqui que está em João 7, a partir do versículo 32. E tem o título assim: os fariseus mandam prender Jesus. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, então os fariseus e os príncipes dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. E disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde eu estou, vós não podes vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, ensinará aos gregos? Olha o deboche dos fariseus para com Jesus. Jesus andava com eles, né? Jesus andava ali no meio, Jesus ensinava no templo, né? E os fariseus eram que estavam ali à volta, não só os apóstolos, né? Que eram companheiros de Jesus, mas eles estavam ali à volta, né? Para ouvir tudo que Jesus falava e viram milagres. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podes ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então os servidores foram ter com os príncipes dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe disseram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vos fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei e maldita, Nicodemos, que era um deles, o que de noite viera ter com Jesus, disse-lhe: porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa. Louvado seja o nome do Senhor, né? Para a nossa meditação aqui, nós vamos falar, o versículo-chave é o versículo 37, que diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A Bíblia aqui é cultura, a nossa Bíblia é ensinamento, é um leme, né? É uma bússola para a nossa vida e é também cultura,
porque aqui ela nos ensina que o aquífero Guarani é considerado a maior reserva subterrânea potável do mundo. O aquífero é uma porção de água, né, subterrânea, né, nos lençóis freáticos, né, e é água potável, né, reserva água potável do mundo. Ele alcança uma área de 1.200 km², possui um volume estimado de 55 mil km³, que chega a alcançar uma profundidade de até 1.800 metros. E sabe onde que fica situado esse aquífero? No Brasil, no epicentro do Brasil, né? Que é em Goiás. A quantidade de água dessa reserva é tão grande que seria capaz de abastecer o mundo todo por 200 anos. Olha só que maravilha! Isso é cultura, isso é estudo, isso é história real. Para se ter uma noção do seu tamanho, ele se encontra no subsolo dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de alcançar uma boa parte dos territórios do Uruguai, Paraguai e Argentina. Quando os sacerdotes iniciaram a cerimônia de libação, foi que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A cerimônia de libação fazia parte do ritual da festa dos tabernáculos e era realizada pelos sacerdotes que carregavam num jarro de ouro água tirada da fonte de Siloé, caminhando ao som de trombetas até derramá-la sobre o altar no templo, numa lembrança da água que brotou da rocha quando Israel saiu do Egito. Isso está em Êxodo 17, versículo 6, e em Números 20, versículo 8 e 11. Aquela cerimônia apontava para Jesus, que é a nossa fonte de água viva, de água da vida. E água viva, água da vida, é a mesma coisa. Jesus é o nosso aquífero Guarani espiritual, uma fonte inesgotável de graça, amor, perdão e salvação, da qual todos os homens do mundo todo, em todas as gerações, desde Adão até os nossos dias, podem nele se saciar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós podemos saciar nesta fonte inesgotável que é a palavra de Deus, né? Que nos liberta, que nos perdoa, que nos ensina a nos perdoar, porque muitas vezes nós não perdoamos o nosso próximo porque nós não nos perdoamos, e é necessário que nós nos perdoe para que nós possamos ter condições psicológicas, espirituais de entender a palavra de Deus e perdoar o nosso próximo, né? Para que nós tenhamos vida em abundância em Jesus Cristo. Embora essa fonte esteja aberta graciosamente a todos, multidões têm perecido de sede, porque em vez de ir à fonte que jorra para a vida eterna, preferem ficar cavando seus próprios poços de justiça própria. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ou então preferem beber de outras fontes contaminadas pela heresia, pelo pecado, ignorando totalmente a graça de Jesus, a pessoa de Jesus, porque ele é uma pessoa, ele é nosso amigo, ele é o nosso consolador, né? Ele, no tempo em que ele viveu sobre a terra, ele curou muita gente. Ele ensinou o caminho e disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele era o pão da vida. Ele ele dizia, eu sou o pão da vida, né? E continua sendo, né? Ele é o pão da vida, ele é
Jesus Cristo, filho de Davi, né? Filho de Jessé, da raiz de Jessé, né? Sairá, né? O Messias, louvado seja o nome do Senhor. Né? Você sabe que sem água não podemos sobreviver. Precisamos tomá-la abundantemente, pois quanto mais água, melhor a nossa saúde. Da mesma forma, precisamos da água da vida para termos uma boa saúde espiritual. Precisamos de Jesus. Se aprendermos a gostar dessa água um dia, nos será concedido o privilégio de beber do rio da água viva que estará em Nova Jerusalém, que está em Apocalipse 2:1. Que nós alcancemos esse privilégio de beber desta água, de beber na fonte, de saciarmos, né? E de sermos curados, porque quando ele disse que ele iria, mas ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o nosso amigo, o nosso intercessor perante o Pai. Amém? Aqui, né, o título da nossa meditação, nosso aquífero guarani, nosso aquífero espiritual se chama Jesus, a fonte de água viva, a fonte que nos sacia a sede, assim como ele saciou a sede dos samaritanos, né, da samaritana que estava ali na beira do poço, que ele ofereceu, né, a água, ele pediu, né, e ao mesmo tempo ele ofereceu, né, a água. Aquilo foi só um pequeno diálogo para se iniciar uma conversação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E ali ela viu que ele era profeta, né? Porque ele disse o seu estado emocional, seu estado espiritual, né? E ele não a conhecia. E ela disse, verdadeiramente és profeta, né? É o profeta chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Leia a Bíblia, meus amigos, porque é ela que vai te convencer, né? Porque é o Espírito Santo que convence o homem. Mas você lendo, você mergulha na história, você tem a alegria de conhecer. Cada dia que você lê a Bíblia, que você passa, folheia um capítulo, que você conhece a pessoa de Jesus Cristo, você é impossível não se apaixonar por essa história, não querer viver, experimentar dessa graça, né? Dessa graça que é de graça, né? Então nós temos que aproveitar e beber nesta fonte, né? Que é a palavra do Senhor, que nos molda, que nos transforma, que nos dá vida em abundância, né? A palavra diz que no mundo teremos aflição, mas que nós temos bom ânimo, porque Jesus venceu e nós venceremos com Ele. Nós não vencemos sozinhos. Nós vencemos quando nós estamos, né, ligados na pessoa de Jesus Cristo, que é o autor e consumador de todas as coisas. Amém? Uma boa tarde de salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, os seus celeiros, a tua família, te conceda saúde, né? Porque em meio a este tempo nós precisamos de saúde para nos manter de pé. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde psicológica, né? Que o Senhor abra as comportas do céu, né? Para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão passando por algum problema, por algum mal, que venha buscar na pessoa de Jesus a solução para o seu problema, porque Ele é o remédio, Ele é a cura, Ele é o médico dos médicos, Ele é dono de tudo e Ele nos conhece, né? Bem melhor do que nós mesmos. Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele quer que você se achegue a Ele, que você peça, né? Porque a palavra diz, batei, batei, dar-se-vos-á, pedi, pedi, né? Batei e a porta se abrirá. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, né? Então, vamos ser gratos ao Senhor, porque o holocausto que agrada ao Senhor Jesus, o sacrifício, é a nossa oração contínua. Vamos orar por nosso Brasil, pela nossa nação, né? Para que seja
prolongados nossos dias, né? Venham ser, que esta guerra, né, que está travada no mundo espiritual venha a ser destravada pelo poder do Espírito Santo e que nós possamos, né, ser bem-sucedidos e ter paz no lugar que nós habitamos, porque a verdadeira paz nós encontramos na pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus.